Eu estou recebendo uma reportagem aqui, eu quero que você assista comigo. A polícia investiga uma denúncia de tortura, maus tratos. É uma clínica na região metropolitana aqui de São Paulo que faz de tudo menos tratar os internos. É a denúncia. Você começa a enxergar agora a estrutura dessa clínica. Tem muita clínica assim aqui em São Paulo. Só que quando o familiar foi lá, porque ele queria conversar, ei, vem cá, eu quero ver meu familiar aí. Começou uma confusão, mas uma confusão, que é a pergunta que fica no ar: como é que pode uma clínica dessa continuar de portas abertas? Veja você. A proposta da clínica de recuperação era essa: um lugar seguro, tranquilo, ideal para repouso e tratamento. Mas em vez de cuidados médicos e terapêuticos, maus tratos, tortura, agressões físicas e psicológicas. 60 pessoas dividiam um espaço pequeno, sujo e em condições precárias e desumanas. A denúncia partiu de um familiar de um dos internos que ficou revoltado ao receber de um funcionário um copo com água de cor barrenta. Os familiares reclamavam de que as condições do local eram desumanas. Mas, num primeiro momento, os familiares viram só algumas coisas, como, por exemplo, a coloração da água que os internos bebiam. Uma familiar pediu um copo d'água para o interno, ela chegou com sede e queria um copo d'água. Ele trouxe água para ela com uma coloração ruim. Água barrenta. A água com uma cor mais escura. E ela se assustou com aquilo. Pediu para conversar com algum responsável e apenas uma pessoa que era um dos internos também, havia sido um dos internos e posteriormente foi contratado como terapeuta, disse que era o responsável, mas que era assim mesmo, que estava tudo certo. E ela não concordou com aquilo e acionou a polícia militar. Na mesma clínica existe um porão, apontado por pelo menos 4 internos como um local de correção, onde eles eram agredidos com golpes de madeira nas mãos e no corpo. Eram agressões tão fortes que as marcas ainda estavam aparentes e que agora, com os laudos do ML, servirão de prova contra ao menos 2 investigados, que já tiveram a prisão temporária pedida pelo delegado titular que preside o inquérito. Havia agressão com uma espécie de palmatória na mão, eles batiam com madeira também no corpo dos internos, com copo na cabeça. Esses são os relatos, socos, chutes. E o que chamou a nossa atenção é que alguns desses internos ainda diziam apresentar lesões aparentes pelo corpo, o que nos fez, como medida de polícia judiciária, requisitar e encaminhar eles para exame de corpo de delito, para que a gente pudesse documentar isso num laudo. A clínica, que cobrava pelo atendimento de cada interno valores entre R$ 800 e R$ 1.200, não estava habilitada para funcionar. E todos os 60 internos foram remanejados para outras clínicas ou para a casa de familiares. Ao menos um coordenador da clínica e um funcionário devem responder pelo crime de tortura. E com base nos relatos das vítimas, outras pessoas estão sendo investigadas pela possível participação nas sessões de agressões físicas e psicológicas. Nós formamos a convicção de que havia fundadas razões para solicitar a prisão temporária de 2 indivíduos. Uma pessoa que se apresentava, que foi identificada como coordenador da clínica, e um outro que seria um terapeuta do local. Há relatos de que as sessões de tortura tinham a participação de outras pessoas, que deverão ser identificadas durante o curso das investigações.